E aí, povo, beleza? Esse é o Live de Moto outra vez, eu sou o Beto. E essa moto é uma Kawasaki Versys 300. Hoje é uma sexta-feira, no meio do feriado. O feriado foi ontem, de 2 de novembro. E eu tô indo lá no centro resolver algumas coisas. Tava aqui pensando, né? Falei, pô, o que a gente poderia falar hoje? Aproveitar que eu tô saindo de moto. E eu queria fazer um comparativo sobre comprar moto nova ou usada. Como vocês podem ver, eu comprei uma moto usada novamente e não uma nova. Mas por que eu optei por isso? E dar a minha experiência de como comprar esse tipo de moto e falar um pouquinho da minha opinião, se pode ajudar vocês na compra da moto de vocês. Beleza? Vamos lá. Por que você compraria uma moto nova? Por que eu compraria uma moto nova? Se o preço estivesse muito bom, que fosse uma promoção muito boa e eu não tivesse restrição financeira nenhuma. Por quê? Motos novas são muito mais caras, obviamente. Você tem que manter a moto. Seria bom, né, manter a moto na garantia. E aí o custo das revisões dentro da concessionária são muito mais altos. Você tem que fazer o primeiro emplacamento, documentação e tudo mais, além do investimento inicial. Então você tem que levar em consideração todos esses custos do primeiro ano, pelo menos, da moto, de revisões, de emplacamento, o preço da própria moto, na hora de você fazer a sua escolha, tá ligado? Para que outro tipo de pessoa eu recomendaria uma moto 0 km? Mesmo se você não tiver com uma condição financeira tão boa. Se você não tiver nenhuma experiência com motos, seria melhor você comprar uma moto zero ou pouca experiência. Porque se você não tem esse tipo de experiência com moto, você não sabe se a moto tem um defeito escondido, se a moto está em bom estado, se ela foi bem conservada ou bem mantida pelo ex-dono. E aí você pode acabar pegando uma moto usada barato e acabar saindo muito caro por conta das manutenções. Saca? Pode sair bem caro para você levantar uma moto usada que foi mal mantida. Pode sair bem caro. Agora, eu nunca tive uma moto zero, tá? Mesmo porque a gente era muito quebrado, então eu tinha que comprar as motos que tinham um preço perto do que eu poderia pagar. Já me dei mal nessas compras? Já, e é por isso que eu falo pra vocês, se você não tem experiência, se você não conhece de mecânica, se você não sabe ver se uma moto tá boa, compre zero. Mesmo que saia mais caro pra você nesse momento, cara. Ah, mas eu não tenho grana e quero comprar moto. Tenta comprar uma moto usada de um conhecido, de um amigo, ou de uma dessas lojas de seminovos que seja de confiança. Porque aí mesmo assim você tem a garantia da loja de que o produto que você está comprando está revisadinho, está em condições de uso. Eu já me dei mal por pegar moto que parecia estar bonita e estava zoada. Já me dei mal com o mecânico que falou que ia fazer e não fez. Hoje eu consigo analisar se aquela moto tá nas condições que deveria estar para eu comprar. Então, uma vez que eu decidi qual é o modelo da moto que eu vou comprar, eu vou pesquisar na internet quais são os problemas crônicos que essa moto tem, quais são, com qual quilometragem e com que tipo de uso que você precisa trocar alguma coisa.
fazer uma troca de relação, pastilha de freio, se ela tem um problema crônico em alguma peça, com quantos quilômetros dá defeito. Porque quando você for olhar a moto, você já vai ficar de olho nessas coisas e vai perguntar pro dono atual qual foi a manutenção que ele fez, se ele fez e se ele já trocou essas peças que podem ter um defeito crônico ou não. Entendeu? Faz sentido pra vocês? Cara, eu tô abrindo e fechando a viseira que eu tô com a coceira no nariz hoje, desgraçada. A gente que tem rinite, cara, às vezes bota o capacete e começa a coçar tudo, velho. Mas é assim, eu não vou falar de um modelo específico, vou falar de coisas que você deve olhar na hora de comprar uma moto usada. A primeira coisa é o preço, tá? Tem moto de todo preço por aí. E aí, se a moto tá muito abaixo do valor dela, você tem que perguntar pro dono por quê. Se é porque ele tá apertado financeiramente, se é porque a moto tem manutenções para fazer, se ela já caiu e não está alinhada, se ela foi moto de leilão. Enfim, eu, por exemplo, eu não pego moto de leilão. Não sei se ela foi produto de roubo, se ela foi recuperada financeiramente somente. Então, eu prefiro não correr o risco. Moto que já foi de leilão, eu pulo fora. Às vezes a economia pode sair bem caro. E uma outra vantagem de você comprar moto usada é que você pode pegar ela toda equipada, como foi o caso dessa Versys aqui. Ela tinha suporte de GPS, protetor de mão, protetor de carenagem, os suportes de baú laterais, o protetor de cárter e o banco conforto. Então são coisas que eu colocaria na moto e eu evitei de gastar isso. A moto precisava trocar o pneu traseiro, então eu fiz a conta do quanto eu gastaria para deixar a moto com pneu novo, mais o preço da moto. E aí tentei negociar em cima desse valor. Como eu já não iria gastar com os acessórios, eu economizei um bom dinheiro. Então eu poderia até pagar um pouco mais do valor da moto, se fosse o caso. Por sorte eu encontrei essa moto aqui, valor bom, ela estava bem em bom estado. E aí a gente entra no fator do que? O que olhar quando você vai comprar uma moto usada? Primeiro, né, de tudo, som do motor, se não está fazendo os barulhos que não deveria fazer. Hoje em dia tem o YouTube, você pode ver a moto funcionando mesmo antes de ver pessoalmente, como ela deveria funcionar em bom estado. Então dá para você ter uma ideia de como ela deveria se portar. Se você não puder dar uma volta na moto, colocar ela no cavalete central se tiver, engatar as marchas, para que você possa saber qual é o estado que está o câmbio dela também. Porque câmbio, motor, são coisas que são caras de arrumar. E aí você não, por mais que por lei você tenha a garantia de 3 meses de motor e câmbio, mesmo em compra de usados, não é legal você ter que depender do cara se predispor a arrumar ou não. Aí você pode ter que ficar sem moto. Quanto menos problema você tiver na compra de uma moto usada, melhor. Com lojista já é difícil de lidar para acionar garantia, alguma coisa assim. Imagina numa compra pessoal. Você pode encontrar uma pessoa honesta ou não. Depois disso, vai dar uma olhada no estado dos pneus, no estado da relação corrente-coroa,
Ou se for uma moto com correia, se a correia não tem rachaduras, que correia é caro. Olhar as bengalas dianteiras, se tem algum suor, alguma coisa, uma mancha de óleo, se ela tá riscada, porque apesar do retentor de bengala ser barato e o óleo de bengala não ser uma coisa cara, a mão de obra para manutenção de bengala é cara. Outra coisa é a caixa de direção, que também outra coisa barata, é uma peça barata, porém de mão de obra cara. Por último, mas não menos importante, comprou a moto, troca o óleo ou faça uma revisão completa se ela não tiver revisada, mas troca o óleo. Por quê? O cara pode ter rodado de uma maneira não tão legal com a moto, esgoelando ela e tudo mais. O óleo pode estar velho. E o óleo pode ser um óleo vagabundo que o cara botou um óleo novo só para vender. É tanta variável que sai mais barato você trocar o óleo do que perder um motor. Como diz o meu amigo Silvio, óleo é barato, motor é caro. Pronto, povo, resolvido, já peguei o que eu tinha que pegar, agora voltando para casa. E aí, como eu tava falando pra vocês, é por isso que você tem que dar uma olhada nas coisas usadas que você vai comprar, na moto usada que você vai comprar, o que você tem que olhar. Tem que ficar com bastante atenção nisso, porque é complicadíssimo. Então, resumindo, tá? Quando que você vai comprar uma moto nova? Se você tiver a grana, ela não vai te fazer falta, mesmo que você tenha experiência e tudo mais, pode ser pra você. Ou se você não tiver experiência nenhuma ou pouca experiência, pode valer a pena você comprar uma moto nova, porque você não vai ficar se preocupando se ela tá em boas condições e tudo mais, e você mantendo na garantia na concessionária, grandes chances de você não ter problemas. Agora, a moto usada, o buraco é bem mais embaixo, tem que saber o que olhar. Presta atenção nas dicas que eu dei aí. Já falei os motivos pelos quais eu prefiro comprar uma moto usada do que uma nova. Compensa para mim muito mais, que eu consigo pegar uma moto usada com custo relativamente barato e mais equipada. Beleza? Deixa aí seu comentário se você compra uma moto nova ou usada, se as dicas foram úteis, se você precisa de mais dicas, se o que você olha na hora de comprar uma moto, se você olha mais coisas do que eu, deem dicas pra mim, porque eu também não sei tudo, eu tô dando só a minha experiência e o modo como eu faço. Não é regra? Não, não é regra. Às vezes o que serve pra mim não serve pra você. Beleza? Vou ficando por aqui. Fui!